As 10 pontes mais perigosas do mundo. No número 8, até motoristas veteranos com 30 anos de experiência não conseguem evitar o arrepio. No primeiro lugar, está a Ponte Tongtian, onde você pisa no ar e vê o Imperador de Jade. Achou que pontes serviam apenas para atravessar rios? Esqueça isso. Neste mundo onde os arquitetos enlouqueceram, algumas pontes não foram feitas para caminhar, mas para testar sua coragem. A ponte Eshima-Oshashi, no Japão, é como uma montanha-russa que faz você gritar de emoção. O aqueduto holandês é tão impressionante que faz os carros desaparecerem repentinamente. E há ainda uma ponte que parece voar pelo céu, com carros flutuando entre as nuvens. A ponte mais alta da China tem uma queda vertical de 625 metros acima do nível do rio, simplesmente impressionante. Quem, afinal, aprovou os projetos de cada uma dessas obras ousadas? Nesta edição, acompanhe e explore as 10 pontes mais perigosas do mundo, cada uma mais desafiadora que a anterior. Ponte das 7 milhas. Como é uma ponte que conecta o outro lado do mundo? A 7 Mile Bridge, nos Estados Unidos, fornece a resposta padrão. A 7 Mile Bridge conecta Key Island e Little Asia Island em Marathon, Estados Unidos. É também a principal rota de tráfego para Key West. Embora 7 Mile Bridge tenha apenas 10 km e 81 metros de comprimento, você não consegue ver o fim da ponte quando está no ponto de partida. O fim desaparece do outro lado do horizonte. Antes de entrar na ponte, você não tem ideia de como é o interior dela. Será que ela levará a outro mundo desconhecido? Mas quando você realmente dirige pela ponte, de repente se sente solitário e desesperado, como se tivesse sido deixado de fora do mundo. Tudo que você pode ver é um vasto oceano e uma ponte branca. Se você se deparar com um dia ventoso, parabéns, você desbloqueou o local de filmagem de Velozes e Furiosos. No entanto, na ponte, você só consegue sentir a emoção do vento forte que está prestes a virar seu carro. Se o volante estiver instável, você pode entrar no mar para brincar com a vida marinha. Algumas pessoas temem que o vento forte possa causar um tsunami que destrua a ponte das 7 milhas. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. A ponte das 7 milhas não é apenas longa, mas também muito durável. A ponte das 7 milhas foi construída no início do século XIX. Em 1935 e em 1960, 2 furacões violentos a atingiram. A ponte das 7 milhas sofreu danos relativamente sérios, mas ainda está de pé. Se o governo local não tivesse iniciado a construção de uma nova ponte por medo de acidentes, a ponte das 7 milhas poderia ter sido usada por mais 100 anos. Hoje, vemos a ponte das 7 milhas. A maior parte da ponte das 7 milhas faz parte do projeto da nova ponte, mas a antiga seção da ponte, construída no início do século XIX, também foi preservada e aberta como atração turística. Os moradores locais caminham ao longo da ponte das 7 milhas para apreciar a vista para o mar e esperar o nascer ou o pôr do sol para relaxar quando não tem nada para fazer. Todo mês de abril, a ponte das 7 milhas também realiza uma corrida de ponte, permitindo que participantes de todo o mundo compitam em uma corrida de velocidade que atravessa o mar. O 9º lugar é o Viaduto Gucci, que construiu uma ponte de aço entre as montanhas e as florestas. Isso é algo incrível. O Viaduto Gucci, em Mianmar, é um milagre de Mianmar e um fóssil vivo da ferrovia de Mianmar. No século XIX, a Grã-Bretanha decidiu abrir o tráfego entre Bingulun e Lashu, em Mianmar, e propôs a construção de um viaduto ferroviário. No entanto, Mianmar é montanhoso e não havia condições. Era um sonho impossível para uma siderúrgica querer construir uma ponte. Após cuidadosa consideração, a Pennsylvania and Maryland Bridge Construction Company decidiu enviar as hastes de ponte necessárias dos Estados Unidos. A Burma Railway Company da época também respondeu positivamente e enviou seu engenheiro Arthur para cuidar desse assunto. A Grã-Bretanha ainda era o famoso império onde o sol nunca se põe naquela época, e todos tinham que dar alguma honra à Grã-Bretanha. Essas milhares de toneladas de aço chegaram à Birmânia em lotes. Todo o viaduto Gucci tem 2.260 pés de comprimento, com 15 torres e uma torre dupla. A ponte tem 258 metros de altura e custou um total de 111.200 libras. 110.000 libras podem parecer um pouco, mas a construção do viaduto Gucci começou em 1899.
Esse investimento foi, sem dúvida, uma quantia enorme. O viaduto é particularmente impressionante, tendo permanecido por um século nas montanhas e florestas. Tornou-se uma grande atração turística em Myanmar. As pessoas podem pegar um trem para as montanhas e florestas, passando pelos buracos escuros e quebrados. Você não está longe do viaduto Gucci. Olhando para fora da frente do trem, você pode ver ervas daninhas crescendo em ambos os lados da ferrovia. O trem balança e leva você para o viaduto centenário. Abaixo de você está a floresta sem fundo, e acima de você está o céu azul e nuvens brancas. Se você não tiver sorte, só poderá ver uma névoa fina. Quando o trem sobe até a ponte, é como estar em um penhasco. Se você não tomar cuidado, vai cair. Algumas pessoas tímidas até rezam para que o viaduto Gucci não desmorone. Não se preocupe, o viaduto Gucci é uma ponte testada pelo tempo e que não desabará repentinamente. Você deve saber que o viaduto Gucci, o viaduto super alto, é um fóssil vivo na indústria ferroviária. Se não tivesse algumas características únicas, como poderia ter liderado o caminho por centenas de anos? Vale a pena mencionar que alguns motoristas param deliberadamente por alguns minutos no meio da ponte para que os passageiros possam tirar fotos com os penhascos imponentes. No entanto, ao tirar fotos, você não deve se inclinar para fora da janela, apenas permanecer no trem e tirar fotos. Não fique sentado lá até a morte, caso contrário, você cairá, o que seria uma verdadeira vergonha. 8º lugar, ponte mais alta de Beipanjiang. Se o viaduto Gucci, de Myanmar, é um velho gentil, então a ponte mais alta de Beipanjiang, da China, é um adolescente que adora emoção. Mesmo o motorista veterano com 30 anos de experiência não ousa subir a ponte sozinho. Velocidade e paixão precisam ser renomeadas aqui. Toda a ponte mais alta de Beipanjiang é como duas espadas afiadas perfurando a lama, e as grandes centenas de cabos de aço resistentes se estendem pelo cânion, esticados em ambas as extremidades, tornando a ponte resistente a condições climáticas severas, como tempestades intensas e geadas. Custando bilhões de yuans para ser construída, a ponte mais alta de Beipanjiang recebeu inúmeros elogios e prêmios nacionais e internacionais. Por exemplo, em 2018, tornou-se a maior ponte estaiada com estrutura de aço transfronteiriça do mundo. Também ganhou a medalha de ouro Gustavus no 35º Congresso Internacional de Pontes, uma medalha de ouro considerada o Prêmio Nobel da Indústria de Pontes. Além disso, a ponte mais alta de Beipanjiang ganhou o recorde mundial do Guinness por ser a ponte mais alta do mundo, ostentando alturas excepcionais de 740 metros acima da superfície do rio e 565 metros e 4 decímetros acima do tabuleiro da ponte. Muitas pessoas têm dificuldade em entender a diferença entre o tabuleiro da ponte e o nível do solo. Qual é o conceito de 4 metros? Simplificando, é a altura do primeiro ao do 100º andar. Dirigir na ponte mais alta de Beipanjiang em um dia ensolarado não é assustador. A velocidade do ônibus flutua livremente. O que é realmente assustador é a neblina matinal, o vento, a chuva e a neve. Quando você encontra mau tempo, a ponte mais alta de Beipanjiang é simplesmente o local perfeito para filmagens de filmes de terror. Você não consegue ver a frente e o fundo da estrada claramente, e só pode confiar nos faróis de neblina piscantes para identificar a posição de outros veículos. Somado ao som do vento soprando nas janelas do carro, alguns motoristas tímidos só querem parar e pedir ajuda, mas isso não é permitido. Os motoristas devem entender sua condição física antes de entrar na ponte. Se você tem medo de altura, é recomendável não entrar na ponte mais alta de Beipanjiang. Motoristas que já caminharam sobre a ponte disseram que dirigir nela é como pilotar um avião no céu. Não subestime esta ponte. Desde os tempos antigos até os dias atuais, aqueles que podem ser coroados como os primeiros são realmente capazes. Não permite que outros a desafiem facilmente. Portanto, motoristas que não são corajosos o suficiente e têm medo de altura, bem como aqueles com doenças cardíacas, não sejam tão teimosos. Apenas sentem-se no carro e sejam passageiros para apreciar a beleza das regiões de Yunnan e Guizhou, na China. 7º lugar, Ponte de Arroz Veluwe, na Holanda. Você pensará que seus olhos estão falhando quando assistir ao vídeo pela primeira vez, especialmente quando o navio passa pela ponte quebrada. Muitas perguntas devem surgir em sua cabeça. Isso é uma ponte?
Isso é claramente arroz trançado para navios. Observe com atenção. Você notou que há veículos em ambos os lados da ponte quebrada? O estranho é que esses veículos desaparecem quando chegam ao centro e reaparecem na outra faixa após alguns segundos. Amigos espertos podem ver à primeira vista que há um túnel sob a ponte. O designer está provocando a todos deliberadamente. Ei, você realmente adivinhou. A Ponte do Arroz de Veluwe é uma das maiores construções da Holanda em centenas de anos e uma das maiores hidrovias artificiais do mundo. O projetista da ponte quase coçou a cabeça para criar um projeto tão impressionante. A Ponte do Arroz de Veluwe é dividida em 2 níveis. O superior é para passagem de navios e o inferior para carros. Há um túnel para passagem de veículos. Olhando para baixo, para toda a ponte, você verá que a intersecção entre o arroz e o arroz com rodas é como um grampo de cabelo. O arroz com rodas retas segura o arroz largo firmemente, impedindo que ele se mova. Ao dirigir até o túnel sob a ponte, você poderá ver um navio de cruzeiro de 10.000 toneladas passando acima de você e ouvir a buzina do navio. Essa experiência é realmente inesquecível. Além da experiência de carro, você também pode optar por pegar um barco para atravessar a Ponte do Arroz de Veluwe. Claro, se você tiver dinheiro suficiente, pode experimentar os métodos marítimo e terrestre para evitar desperdiçar sua viagem. 6º lugar, Ponte Vizcaya, na Espanha. Pessoas que nunca estiveram em Bilbao, Espanha, ou ouviram falar da Ponte Vizcaya provavelmente pensam que os veículos devem primeiro subir a ponte de aço antes de atravessá-la. Essa ideia está errada. As faixas não estão na estrutura de aço de alta altitude. Amigos que acabaram de ver a Ponte do Arroz Veluwe provavelmente procurarão por túneis no vídeo, o que também é uma ideia errada. A Ponte Vizcaya não tem túnel algum. Ela não é de alta altitude nem fluvial. Como os veículos chegam ao outro lado se não conseguem andar na parte inferior? A Ponte Vizcaya é a ponte móvel mais antiga do mundo e a primeira ponte móvel de alta altitude do mundo para pedestres e veículos. Embora a Ponte Vizcaya seja antiga, ela está na vanguarda dos tempos, ou pode-se dizer que inaugurou uma era de grandes pontes. Muitas pontes que você vê na Europa e na América do Norte e do Sul foram construídas imitando a Ponte Vizcaya. Não é exagero dizer que 80% das pontes do mundo são construídas como a Ponte Vizcaya. No século XIX, que projetistas pensariam em usar uma gôndola para transporte? Os projetistas da Ponte Vizcaya tiveram a ideia de ter uma grande gôndola sob a Ponte Vizcaya. A parte do meio é usada para estacionar carros, e o espaço em ambos os lados é a cabine. Quem precisa atravessar o rio também pode comprar ingressos e andar. Quando a equipe pressiona o botão de partida, a gôndola desliza lentamente de uma extremidade à outra, permitindo que você aprecie a bela vista da água. Ao anoitecer, você também pode tirar belas fotos do pôr do sol. Não se preocupe com a desconexão da gôndola, muito menos com a possibilidade de ventos fortes e chuvas torrenciais destruí-la. A cesta suspensa da Ponte Vizcaya é mais forte do que você pode imaginar. Tempestades comuns apenas a fazem cócegas. Vale ressaltar que a Ponte Vizcaya também é uma das estruturas de ponte de aço mais notáveis da era da Revolução Industrial. Foi tombada como patrimônio mundial pelas Nações Unidas em 2006. A Ponte Vizcaya é ocasionalmente aberta aos alunos, permitindo que eles e os professores peguem o elevador até o topo da ponte para uma compreensão mais detalhada de sua estrutura. As inúmeras estruturas de aço vermelho são combinadas com tábuas de madeira. Elas não parecem grandes, mas as duas se complementam tão bem que a Ponte Vizcaya permanece de pé há um século. Caminhando no topo da ponte e observando a paisagem distante, a natureza e a humanidade se completam. Este é o paraíso que as pessoas anseiam. 5º lugar, Ponte de Vidro do Grand Canyon de Zhangjiajie. A China é famosa por sua construção de infraestrutura. Ela não só consegue construir pontes e estradas rapidamente, como também brinca com pontes de diferentes maneiras. A Ponte de Vidro do Grand Canyon de Zhangjiajie é uma das representativas. Originalmente, a ideia era construir apenas uma ponte comum que pudesse conectar 2 portas. Lian a transformou na ponte em forma humana mais espetacular e alta do mundo. Como o nome sugere, a Ponte de Vidro de Zhangjiajie é uma ponte feita de vidro. A ponte tem 536 metros de comprimento e o tabuleiro da ponte está a mais de 280 metros acima do fundo do vale.
Caminhar sobre a ponte é como caminhar no céu, realizando o sonho de todos de andar nas nuvens sem usar um traje espacial. Algumas pessoas que nunca estiveram na ponte de vidro de Zhangjiajie podem pensar que o vidro do tabuleiro da ponte está embaçado e que o verdadeiro fundo do desfiladeiro não será revelado. Mas os chineses brincam com seus batimentos cardíacos. Cada pedaço de vidro da ponte é cristalino. As árvores no fundo do desfiladeiro são claramente visíveis. Até mesmo as trilhas nas montanhas não têm onde se esconder. Há um ditado na ponte de vidro de Zhangjiajie: a pessoa caminha na frente e a alma voa atrás. Não há velocidade que transcenda a vida e a morte, nenhum furacão que derrube tudo, mas, enquanto você olha para baixo, sua alma instantaneamente deixa seu corpo. A forte sensação de estar suspenso no ar fará você se agachar e chorar por sua mãe, mas isso é apenas brincadeira de criança. Somente em dias chuvosos e com neblina você pode desvendar o verdadeiro Zhangjiajie. A ponte de vidro atinge instantaneamente seu nível máximo de terror. A ponte de vidro com centenas de metros de comprimento é como uma máscara escorregadia. Se seus sapatos não tiverem boa aderência, você provavelmente dançará no vidro ou até mesmo se tornará um pássaro com asas quebradas em queda livre no céu. Se tiver medo, basta caminhar para o lado. Os dois lados são feitos de placas de aço sólidas. Você não consegue ver o fundo do desfiladeiro, o que faz com que as pessoas se sintam à vontade. Lembrete amigável: você não pode usar saltos altos ou outros sapatos ao visitar a ponte de vidro de Zhangjiajie. É melhor usar sapatos baixos antiderrapantes, tênis, etc. Não corra atrás ou brinque na ponte. Os pais devem ficar de olho em seus filhos. Em caso de mau tempo, tente não subir na ponte para evitar acidentes. Claro, se você se considera um guerreiro, experimente o bungee jump do canyon. Desça as escadas no meio da ponte até o ponto de bungee jumping, amarre a corda de segurança e conclua a verificação de segurança. Então você pode deixar seu nome no canyon Zhangjiajie. Não se preocupe, Zhangjiajie vai se lembrar de você. Quarto lugar, Ponte Dagan, em Kaohsiung, Taiwan. Assista ao vídeo. A ponte gira lentamente no sentido horário, realmente impressionante. Ela pode até girar 90 graus. A Ponte Dagan, de Kaohsiung, conecta o Centro de Artes Ball com o Porto de Kaohsiung e é a primeira ponte pedonal giratória de Taiwan. A Ponte Dagan, com 97,5 metros de comprimento, é notável por sua largura, que foi expandida de 5 para 11 metros conforme sua estrutura evoluiu. Seu design também é bastante distinto. Quando parada, ela se assemelha a uma concha branca pura, mas quando gira, lembra a bainha da saia de uma garota balançando ao vento. A Ponte Dagan é ainda mais bonita à noite, um toque de branco em contraste com uma paisagem marítima levemente inebriante, um farol branco herdado por almas gêmeas. Também é um ponto de encontro popular entre os taiwaneses. Casais atravessando a Ponte Dagan de mãos dadas é tão romântico quanto entrar de mãos dadas no corredor de um casamento. Ao chegar ao centro da Ponte Dagan, você encontrará pequenos ovos de Páscoa adicionados pelos designers. Todos devem ter visto Titanic e chorado pela linda história de amor de Rose e Jack. Aquela clássica frase: "Você pula, eu pulo", toca o coração de todos. O ovo de Páscoa deixado pelo designer da Ponte Dagan, em Kaohsiung, está relacionado a este filme. Ao caminhar até o centro da Ponte Dagan, você verá um dispositivo semelhante à proa de um navio. Você pode segurar a mão do seu parceiro e caminhar até a proa para recriar o doce abraço de Jack e Rose e tirar uma foto. Neste momento, você e seu parceiro serão o casal mais brilhante nesta Ponte Dagan. Dê uma volta pela Ponte Dagan e depois desça da ponte para assistir ao show rotativo. Os amigos taiwaneses o chamam de show de abertura e encerramento. O show rotativo da Ponte Dagan acontece todos os dias às 3 da tarde e, nos fins de semana, por volta das 7 da noite. Se você não quiser perder o espetáculo, o ideal é ligar antes para confirmar os horários e evitar uma viagem em vão. Para apreciar toda a beleza, é preciso encontrar um ponto alto. Caso contrário, não será possível ver o Porto de Kaohsiung em sua totalidade. Quando a Ponte Dagan começa a girar, as luzes se acendem e o cenário se transforma. É tão deslumbrante que chega a tirar o fôlego, como se a ponte deixasse de ser uma construção de concreto para se tornar o navio de cruzeiro mais mágico de um conto de fadas.
Dá até vontade de embarcar e navegar direto para esse mundo encantado. A única desvantagem é que ninguém pode permanecer sobre a ponte enquanto ela gira. Uma pena, pois seria incrível ver o porto sob outro ângulo, deslizando junto com a estrutura. Quem sabe no futuro essa experiência não se torne possível. Agora, seguimos para o terceiro lugar. A famosa Ponte Ejima, no Japão. A montanha-russa mais maluca do mundo não está em um parque de diversões, mas sim sobre o mar. Basta olhar para os vídeos da Ejima para pensar, será que os carros vão despencar dali e cair na água? Mas não, todos eles chegam em segurança do outro lado. Mesmo assim, essa ponte é considerada uma das mais controversas do mundo. Alguns a chamam de obra de engenharia ousada, outros, de simples sensacionalismo. Vista de frente, a impressão é assustadora, como se fosse um beco sem saída suspenso no ar. Vista de lado, lembra uma verdadeira montanha-russa. Com 146 metros de extensão e 44 de altura, equivalente a um prédio de mais de 10 andares, a Ejima causa arrepios só de observar. A inclinação em direção à cidade de Matsui é de 6,1%. A cada 100 metros percorridos, o carro sobe mais de 6 metros, exigindo esforço do motor e, principalmente, habilidade do motorista. O problema, porém, não é subir, é controlar a velocidade. Normalmente, o instinto é acelerar para vencer a subida, mas na Ejima, se fizer isso, você pode acabar levando uma multa pesada por excesso de velocidade. Muitos motoristas experientes evitam passar por ali e até a apelidaram de Ponte da Morte. Hoje, quem mais se arrisca a enfrentá-la são motoristas novatos, destemidos e cheios de coragem. Apesar do medo, a Ponte Ejima se tornou uma atração turística por si só. Subir nela é enfrentar o desafio, mas também viver a sensação única de dirigir por uma estrada que parece desafiar a lógica. Se você visitar o Japão e não tirar uma foto da Ponte Ejima, sua viagem não estará completa. Para capturar toda a imponência dessa obra, o ideal é usar uma lente teleobjetiva e fotografá-la da costa da ilha Daikon. Curiosamente, a perspectiva muda tudo. De um ângulo, a Ejima parece uma estrada comum. De outro, transforma-se em algo próximo a uma ponte suspensa, quase surreal. Agora, chegamos ao segundo lugar. A ponte de migração de Gateshead, na Inglaterra. Este projeto é um verdadeiro milagre da engenharia moderna. Seu formato lembra um olho que se abre e pisca, o que lhe rendeu o apelido carinhoso de Ponte Piscando pelos britânicos. Difícil acreditar que as pessoas realmente atravessam essa estrutura que inclina, gira e balança diante dos seus olhos. A ponte de migração de Gateshead é a primeira ponte pendular do mundo. Seu tabuleiro curvo pode se inclinar graças a bombas de pressão localizadas em cada lado, permitindo a passagem de grandes navios. O espetáculo é ainda mais impressionante que o famoso aqueduto do Lago Feijovo. Mas como as pessoas atravessam essa ponte maluca? O segredo está no momento certo. Quando está aberta para pedestres e ciclistas, o tabuleiro desce até quase ficar paralelo à superfície da água. Porém, ao receber o sinal de que um navio se aproxima, a equipe de operação limpa a área rapidamente, e então a estrutura se ergue de forma majestosa. Assim que o navio cruza, o tabuleiro retorna à posição de travessia. O processo dura cerca de 5 minutos, mas é um show à parte. À noite, o cenário se transforma. A ponte é iluminada por luzes coloridas que percorrem seu arco em movimentos brilhantes e hipnotizantes. O reflexo na água dá a impressão de estar diante de uma joia gigante, cintilando no coração da cidade. E, finalmente, chegamos ao primeiro lugar. A ponte Tongtian, em Zhangjiajie, China. O escritor Lu Xun dizia, no início não havia caminho, mas quando muitos passaram por ali, o caminho se formou. Essa frase se encaixa perfeitamente aqui. Na montanha Qixing, ergue-se a famosa Via Ferrata, conhecida popularmente como Ponte Tongtian. Ao assistir aos vídeos, é difícil acreditar nos olhos. Uma sombra negra parece flutuar no céu azul. Mas, olhando de perto, você percebe os finos cabos de aço que conectam centenas de tubos suspensos, formando uma travessia precária e assustadora. Comparada às outras pontes desta lista, a Tongtian é simples em estrutura, mas sua ousadia é incomparável. Tem apenas 168 metros de extensão,
mas fica suspensa sobre um abismo com queda de mais de 1000 metros. Um passo em falso, e você terá a sensação de estar a caminho direto para encontrar o Imperador de Jade. A experiência fica ainda mais mágica quando a montanha é coberta por uma neblina espessa. Nesse momento, a ponte parece desaparecer e, envolto pelas nuvens, você realmente acredita que chegou às portas do Palácio Celestial. Alguns aventureiros ainda se atrevem a se sentar nos tubos de aço para tirar fotos. Uma ousadia reservada apenas aos corajosos de verdade. Fui realmente enganado. Leva 3 horas para subir a Via Ferrata. Durante esse tempo, não há como voltar pelo mesmo caminho. É preciso encarar a situação e subir do início. Os tímidos não devem desafiá-la casualmente. Nós, pessoas comuns, podemos simplesmente ficar parados, observando de baixo. Esta é a ponte mais perigosa do mundo. Há alguma que você gostaria de desafiar? Deixe uma mensagem para me contar e lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar.